Síndrome de Down. Vamos conversar um pouquinho sobre as causas, as características, falar um pouquinho sobre as questões de alfabetização e autonomia? Essa é a nossa proposta do vídeo de hoje. Então, vamos começar. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é uma característica bastante comum. Para cada 800 mais ou menos nascidos vivos, você tem uma criança com síndrome de Down. É uma média. Então, ela é uma condição bastante comum. Ela é causada pela trissomia, pela presença de 3 cromossomos no par 21. Onde era para ser um par, virou uma trissomia. A gente vai ver isso daqui a pouco no desenho do cariótipo que eu vou te mostrar. Essa trissomia ela pode acontecer em todas as células do indivíduo, do corpo do indivíduo, porque em cada uma das nossas células nós carregamos a nossa carga genética, não é? Ou essa trissomia ela pode acontecer em parte dessas células. O diagnóstico ele é realizado somente pelo exame, pelo estudo cromossômico, que é o cariótipo. Não se há relatos em relação a causas dessa trissomia. Havia uma crença mesmo no passado em que, por exemplo, as mães com uma idade um pouco mais avançada e etc., tinham uma tendência maior. Mas hoje a gente observa mães muito jovens que também, às vezes, têm a questão da trissomia. Então, a causa específica do que leva à trissomia ainda está em pesquisa, ainda está em estudo. Existem algumas hipóteses, mas elas não se confirmam em todos os casos, certo? Nós falamos um pouquinho do diagnóstico e algumas pessoas me perguntam sobre o exame de translucência nucal. Que exame é esse? É um ultrassom morfológico feito ali por volta de 12 semanas ali de gestação. Ele é bem específico numa determinada janela, né, num período específico da gestação e que vai fazer uma medição, né, do espaço intervertebral aqui da nuca, não é? Desse bebê. E dependendo dessa medida, eles têm todo um parâmetro, pode levar a uma hipótese de síndrome de Down. Ele não é um exame definitivo, ele pode gerar uma hipótese. Havendo a hipótese, o médico pode solicitar o que a gente chama de amniocentese, é um exame que vai fazer um exame do líquido da placenta, né, do líquido amniótico, para ver se nesse líquido há a trissomia, está acontecendo a trissomia, certo? Ou, depois que esse bebê nascer, fazer o estudo do cariótipo a partir do sangue do bebê ou ali do cordão umbilical. Como eu já disse, ele tem uma prevalência de um bebê para 800 nascidos vivos, então ele é bem comum. Eu trouxe para vocês aqui o formato do cariótipo, né? O cariótipo, né? Imaginem esse aqui é o nosso mapa genético, não é? Não é o nosso DNA. O DNA ele é um pedacinho dentro de cada um desses nossos cromossomos. Os cromossomos, o próprio nome já até nos induz a lembrar de como somos. Eles é que trazem as nossas características de cor de pele, de olho, tendências, né, a doenças pré-existentes, a estatura e tudo mais. São, vamos dizer assim, a carga genética que nós transmitimos para os nossos filhos e recebemos aí dos nossos antepassados. Todos nós temos 23 pares de cromossomos. Lá no par 23, né, se vocês observarem, eu vou até passar o mouse aqui em cima, nós temos XX ou XY. O que isso significa? No XX é o sexo feminino e se tiver um XY é o sexo masculino. Os nossos óvulos, os óvulos das mulheres, só tem o cromossomo X. Um espermatozoide pode conter o cromossomo X ou o cromossomo Y. Então, é o espermatozoide que vai determinar se será, né, um bebê do sexo feminino ou do sexo masculino. Isso falando em termos biológicos, ok? Então, pensando aqui nos cromossomos, quando eu tenho a síndrome de Down e tenho assinalado aqui para vocês no par número 21, ao invés de ter uma dupla, um par de cromossomos, nós temos uma trissomia, nós temos 3, né? Isso explicando de uma forma bem
assim vamos dizer, simplificada. E quando você tem na carga genética essa alteração, não é? Que só é percebida pelo exame do cariótipo, não é o teste do pezinho, ok? É um exame específico, além do teste do pezinho, para fazer esse estudo desse mapa genético. Quando ele faz esse estudo, ele vê essa trissomia é responsável pelas características da síndrome. Então, o que é uma síndrome? É um pacotinho, né? É uma conjunto de características com uma causa, né, ali única. A causa das características da síndrome de Down é essa trissomia no par 21. Agora a gente vai falar um pouquinho das características, certo? Então, o que a gente observa na síndrome de Down? Os olhos oblíquos, né, semelhante aos olhos orientais, então você tem esse olho puxadinho, o rosto um pouco mais arredondado, as mãos um pouquinho menores, com os dedinhos mais curtos. Às vezes na mão, na palma da mão, você vê, ao invés de ter as linhas cruzadas, você tem uma prega única, um risco único na mão. Às vezes uma certa, a mão áspera, né? A pele da mão mais áspera. As orelhas um pouco diminuídas, né? Um pouquinho menores. Hipotonia. O que significa hipotonia? É uma diminuição do tônus muscular dessa pessoa. O tônus não necessariamente o tônus de força, porque muitas vezes eles são bem fortes, mas eles são um pouco mais molinhos. Por exemplo, um bebê um pouco mais mole, porque ele tem essa hipotonia, né? A língua, por exemplo, é um músculo. Se tem uma hipotonia muscular, essa língua fica um pouco mais para fora. Nosso controle ocular, por exemplo, né, os nossos olhos, o movimento dos nossos olhos são coordenados por músculos. Então, muitas vezes, devido à hipotonia, pode apresentar, né, essa questão do nistagmo, que é o olhinho que fica balançando, ou de repente ter um desvio ocular. Então, isso também pode acontecer. A hipotonia, ela é de forma generalizada. Então, podem apresentar atrasos motores, demora para andar, demora para sentar, demora para falar, não é? Ter dificuldade de coordenar essa questão motora, de pegar os objetos e tudo mais. Em 50% dos casos, pode ter algum tipo de cardiopatia, não é? Que são problemas cardíacos. Apresenta um comprometimento intelectual, e aí sim, com impacto na aprendizagem. E esse comprometimento intelectual, que é uma deficiência intelectual, ela se apresenta em diferentes graus, diferentes níveis, desde um grau um pouco mais leve até um grau mais comprometido, que vai impactar na linguagem, na aprendizagem, na socialização e na autonomia do indivíduo, não é? Então, não é porque tem um diagnóstico de trissomia no par 21 que todos são iguais em relação à deficiência intelectual e suas capacidades aí de aprender, certo? Isso pode variar muito. Podem apresentar alterações visuais, né? Problemas como miopia e etc., cataratas, escatarata congênita, e questões auditivas, surdez, deficiência auditiva e entre outras. Muitas vezes, doenças associadas, por exemplo, envelhecimento precoce, a questão às vezes do Alzheimer, a questão, por exemplo, de uma predisposição à leucemia. Então, a síndrome, devido àquela carga genética, a trissomia no par 21, ela vem trazendo essas características que acompanham a trissomia no par especificamente 21. Se a trissomia for em outro local, se a trissomia for em outro par, é outra síndrome, não síndrome de Down, ok? Então, nós falamos da trissomia, falamos que o diagnóstico, né, ele vai variar muito, mas ele precisa ser feito através do cariótipo, certo? Então, pensando agora no diagnóstico e prognóstico. Recebendo um diagnóstico ali de síndrome de Down, de um bebê, né? O que esperar, o que vai acontecer, como é que vai ser? Isso vai variar muito, não é? Nós temos, por isso que a estimulação é essencial. A estimulação, e essa estimulação, ela é multiprofissional. Porque pensa, eu tenho um problema de tônus muscular generalizado. Então, eu preciso do fonoaudiólogo trabalhando, né, nas questões da deglutição, da alimentação, da fala, né, da questão da dentição. Então, às vezes, eu preciso do dentista, ortodontista. O fisioterapeuta trabalhando as questões motoras. Terapeutas ocupacionais pensando nas atividades de vida autônoma, na autonomia desse indivíduo.
Depois, quando pega as questões de aprendizagem, né, muitas vezes o professor da sala de recurso, um psicopedagogo, trabalhando as questões, né, específicas da aprendizagem. Então, ele é multiprofissional. Além dos profissionais clínicos que acompanham a saúde dessa pessoa. Então, se ela tem uma cardiopatia, precisa estar lá com cardiologista, se tem questões auditivas, oftalmológicas. Então, há toda uma equipe envolvida no desenvolvimento dessa pessoa. Na escola, desde a creche, educação infantil, o nosso foco é trabalhar a questão da autonomia e da aprendizagem. Isso é muito importante porque a escola é o primeiro espaço social que esse indivíduo vai frequentar depois da família. Ele sai da família e vai para uma escola. E é extremamente importante garantir a autonomia dele nesse espaço. A gente tem que incentivar muito a questão da socialização, do saber brincar, de cuidar das suas próprias coisas, da alimentação, da questão do desfraude. Eles podem sim apresentar um atraso no desfraude. Por quê? Os músculos, né, que controlam o esfíncter, né, eles também vão ter um problema de tônus devido à síndrome. Mas a estimulação é essencial e a gente não deixa de estimular, certo? Pensando nas questões da aprendizagem, né, e da alfabetização e autonomia, muitas pessoas me perguntam, eles se alfabetizam, não se alfabetizam, como é que funciona? A gente tem que lembrar que a deficiência intelectual tem um impacto bem grande nas questões de aprendizagem. E a gente vai fazer toda a estimulação e todo o trabalho ali desde pequenininho, na primeira infância, no ensino fundamental e tudo mais. E ele vai aprendendo e adquirindo as suas habilidades. Com a questão da alfabetização, muitos se alfabetizam, né, conseguem sim ter esse processo de alfabetização e algumas pessoas têm mais dificuldade nesse processo. Quando vão entrando na adolescência, na fase adulta, o nosso foco de alfabetização não deve estar lá no conhecimento das letras, das palavras e tudo mais. A gente tem que pensar numa alfabetização para a vida. O conhecer o dinheiro, conhecer o nome do ônibus, o nome da rua, saber o seu nome, saber falar o número do seu telefone, de um contato, saber se deslocar até o seu local de trabalho, pensar na questão do trabalho, né, da autonomia. Então, essa é uma alfabetização para a vida. Todos nós aprendemos ao longo da vida. E as pessoas com síndrome de Down também. Se de repente as questões escolares não foram o forte ou foram mais difíceis para esse indivíduo, todas as outras inteligências podem e devem ser desenvolvidas para a música, para artes, para habilidades manuais, para questões do trabalho, das redes sociais, de culinária e tantas outras oportunidades de vivência. Então, sim, além da escola, isso a gente não pode ficar restrito à escola. A gente fala muito de inclusão escolar, mas a gente precisa garantir que eles tenham a possibilidade de uma inclusão social mais ampla, sim, que eles possam ir para uma oficina de dança, que eles possam frequentar um espaço de natação, que eles precisam e eles têm esse direito. Os espaços precisam se preparar para receber pessoas com deficiência intelectual e com síndrome de Down também. Eles têm todo o direito de frequentar esses espaços, certo? Bom, então a gente conversou um pouquinho hoje sobre a síndrome de Down. Se você teve alguma dúvida, ficou com alguma dificuldade ou quer me contar um pouquinho da sua experiência, pode usar os comentários aqui abaixo e eu vou ter um convite agora especial para você. O meu convite para você é que você participe do Inclusap. O Inclusap é o WhatsApp aqui da Inclutopia, onde você recebe conteúdo gratuito toda terça e toda sexta-feira, não é? É aberto também a familiares e aos profissionais da educação ou quem tem interesse em discutir educação inclusiva. Então, é só você mandar um WhatsApp aqui para o nosso número da Inclutopia, tem aqui também nos comentários do vídeo, tá bom? E eu espero você lá, combinado? Também se inscreva aqui no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Se o vídeo te ajudou, compartilhe com alguém, né? Dê um joinha porque o YouTube começa a entender que esse foi um conteúdo importante, que esse foi um conteúdo de qualidade que pode ajudar mais pessoas e ele leva esse conteúdo para as pessoas que realmente estão precisando, tá bom? Até os próximos vídeos, um grande abraço e eu te vejo no próximo. Até!